Fala aí pessoal, tudo bem? Nós vamos começar hoje a nossa aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho da nossa continuação da matéria, né? A gente iniciou falando sobre raízes, paramos um pouquinho, tivemos agora esse período de provas, de avaliações, e agora vamos voltar aqui, tá bem? Mais um pouquinho também falando sobre as raízes, né? Eu queria voltar com vocês lá na página 30, que nós chegamos a ver isso aí ainda quando estávamos em sala de aula, e eu queria continuar a partir daqui, tá? Então, olha só, nessa parte aí, nós vamos ver que até aqui nós falamos sobre raiz quadrada, falamos sobre como funciona a raiz quadrada, como que eu posso entender que a raiz quadrada é o lado do quadrado. Não sei se vocês vão lembrar disso, né, que a gente usou até aquela palavrinha radix, a gente falou sobre isso na sala de aula. Então você pode lembrar aí que foi uma coisa que nós falamos em sala. Radix é a mesma coisa que o lado do quadrado ou a raiz quadrada. Então, quando eu tenho a área de um quadrado e eu quero saber só o seu lado, eu calculo a raiz. Por isso que sempre quando a gente tem algum número ao quadrado, eu consigo fazer a raiz quadrada desse número e encontrar o seu valor, né? Como por exemplo, quando você tem lá a raiz quadrada, tá? De 2 mesmo, pode ser, tá bom? Você tem lá a raiz quadrada de 2 e você, sempre quando você calcula a raiz quadrada de 2, você, no caso aqui de 2, a gente não vai ter exato, né? A gente não sabe o valor exato dessa raiz quadrada. Mas se eu colocar aqui, ó, a raiz quadrada de 2 elevado a 4, tá bom? Lá dentro da raiz. Tá certo? Como que eu resolvo isso? Eu não vou ter que tirar esse número que está aqui dentro. Então a raiz, para mim, de 2 elevado a 4 é a mesma coisa que o 2, que é a raiz quadrada, né? Esse número que está lá dentro é a mesma coisa que 2 vezes um 2 elevado a 2. Então é como se eu pudesse tirar daqui de dentro uma vez essa raiz, entendeu? A gente falou sobre isso só para relembrar. E aí quando eu tiro uma vez, então eu tirei só uma vez aquele 2. Então fica o 2 do lado de fora e a raiz, tá? Quadrada de quem? Do 2 que está lá dentro, 2 ao quadrado. Só que, de novo, esse 2 ele é igual ao mesmo índice da raiz. O índice é 2, ou seja, por isso que é raiz quadrada, né? A gente não escreve 2 aqui. Mas ele fica como se fosse uma raiz 2 do 2 elevado ao quadrado. Então eu posso novamente tirar o 2 com o 2. Dessa forma, gente, calcular a raiz quarta, né, a raiz quadrada de 2 elevado à quarta potência, é a mesma coisa que 2, que já estava do lado de fora, que a gente calculou antes, vezes quem? Quem saiu da raiz agora? O 2, novamente. Então, é igual a 4. Ok? Então, você pode ver que sempre que você tem uma raiz quadrada, você tem que, na verdade, tirar tantas vezes o número do índice, né? Se é raiz quadrada, quer dizer que ele tem lá um índice para essa raiz, né? Raiz quadrada, o índice é esse aqui, é o 2. Então ele vai sair o quê? Sempre de 2 em 2, como aconteceu aqui. Não era 4? Então ele vai sair 2 vezes o número que está aqui dentro elevado a 4. No caso, 2 estava lá dentro elevado a 4. Então, ele vai sair 2 vezes esse número 2. Ele vai sair 2 e depois vai sair 2 de novo. Por isso que o resultado foi 4. Ok? Então, a gente tem esse exemplo para mostrar para vocês que eu posso calcular a raiz quadrada assim, dessa forma, como sempre calculamos. Porém, eu também posso escrever a raiz quadrada, vou usar o mesmo exemplo da raiz quadrada de 2 elevado a 4, tá? Se eu tiver lá novamente a raiz de 2 elevado a 4,
Eu posso escrever essa raiz aqui, gente, como o 2, a base, tá? Elevado a quem? Do lado de fora não é um 2, né? O índice. E aqui dentro, o expoente, né, 4. A gente pode escrever como a base elevado a... E aí vamos lembrar, quem está dentro fica no numerador da fração, e quem está no denominador é quem está do lado de fora, então é o 2. Ok? Faz essa divisão aí. 4 dividido por 2, lá no expoente, vai ficar como? 4 dividido por 2 é 2. E a base continua sendo 2. Então é... Perdão, aqui é... Eu falei uma coisa e fiz outra, né? Vamos apagar aqui. 4, né? Dividido por 2 é o quê? É 2, né? Então nós vamos ter, como resultado aqui, 2 elevado a 2. Show? Que é igual a 4. Agora sim, igual a 4. Percebe, olha, a gente pode calcular de várias formas e o resultado sempre é o 2, sempre é o 4, né? Dá o mesmo resultado sempre, gente. 4, 4 e 4. Beleza? E aqui só que nós utilizamos estratégias diferentes. Aqui a gente só fez pela ideia de raiz quadrada mesmo. Nesse segundo aqui a gente fez como a ideia direta do que está em cima. E nesse último aqui, a gente já usou a ideia de uma potência, ou seja, um expoente, né, que é uma fração. Ele é uma forma de escrever ele como uma fração. O expoente, né, ele é uma fração, ele é um número racional. Uma fração, 4 sobre 2 é uma fração. E a gente pode escrever ele, né, tirando da raiz, passando para esse jeito. Então, só para lembrar isso aqui. E se você for agora comigo, novamente lá, tá? Agora, voltando para o livro, você vai lá na página 32, beleza? E na página 32 nós temos um novo conteúdo, que é bem parecido com o que a gente acabou de fazer. Quando você tem a raiz agora, a raiz quadrada, quando você escreve então a raiz quadrada, ao dividirmos ou multiplicarmos o índice n, lembra, o índice é quem está do lado de fora, e o expoente m, que aí no caso é quem está dentro, né, é o expoente, de um radical por um mesmo número x, o resultado não se altera. Então, eu posso multiplicar fora e dentro, que continua sendo o mesmo resultado. Isso aí vai valer sempre. Para qualquer número, qualquer raiz que você tiver, dá para fazer isso sempre, gente. Beleza? Mostrando lá para vocês, na nossa apresentação aqui, como ficaria um exemplo para isso, né? Então, você tem lá um número que está aí mesmo no livro, né? Vou usar esse exemplo do livro e fazer com vocês aqui. Quando você tem lá a raiz, índice do lado de fora é 6, tá? Então essa raiz tem índice 6. E lá dentro é 64, tá? Você sabe que o 64 pode ser escrito numa base 2. Você pode fazer isso. É só você pegar e simplificar, né? Vamos lembrar. 64. E aí você simplifica por 2, que vira 32. Por 2 novamente, ele vira 16, não é isso? Estou dividindo. Dividido novamente por 2 é 8. Dividindo novamente por 2, 4. Por 2, 2. E por 2, 1. Quantas vezes eu multipliquei aqui? Né? 2, 3, 4, 5, 6. Então é a mesma coisa que 2 elevado a sexta potência. Então eu posso escrever o 64, a raiz de 64, né? Na sexta, raiz sexta de 64, como o quê? Eu não poderia escrever simplesmente como raiz, né, de índice 6 do 2 elevado, né, a 6, que foi o que a gente encontrou aqui agora, certo? Lembra que quando eu tenho o índice igual ao expoente de dentro, eles se anulam, tá? Quando eles se anulam, sobra só a base. Então é igual a 2. Beleza? Então esse aqui é um método. Só que ele está dizendo para a gente que eu posso também resolver da seguinte forma. Se eu escrever que é 2 elevado a 6, né? A raiz sexta, né? Perdão.
raiz sexta de 64. E se por acaso eu encontrar escrito dessa forma, olha, eu posso escrever assim também. Raiz, deixar o 6 aqui, tá? Lá dentro eu vou colocar 2 elevado a 6, tá bom? Porque foi o número que a gente encontrou aqui, que é o 64. E eu posso escrever vezes o quê? Vezes, por exemplo, 3. Eu só posso escrever esse vezes 3 lá fora, gente, se eu também escrever aqui dentro 3. Percebe? Ó? Aqui o que está fora está lá dentro. Certo? Ele está nos dois lados, ele não mudou o número. O resultado vai ser o mesmo. Tudo bem? Então, olha, 3 e 3, 6 e 6. Esse resultado vai ser igual ao resultado que está em cima. Vai ser também 2. Um motivo que explica isso é o seguinte: quando a gente escreve dessa forma, lembra que eu posso colocar a base elevado a quem? Quem está dentro, que é o expoente, dividido pelo índice. Então vai ficar 6 vezes 3, né? É o 2, né? A base é 2 elevado a 6 vezes 3, dividido por quem? Não, deixa eu melhorar isso aqui, né? 6 vezes 3, tá? Fazendo ali, o número que a gente estava fazendo agora era 6, né? No expoente, vezes 3, dividido por quem? 6 vezes 3. Então, percebe que se a base é 2, como é o caso aqui, o 2, na base, e o expoente é 6 vezes 3, 6 vezes 3, o que acontece com 6 vezes 3 dividido por 6 vezes 3, gente? Vira 1, ok? Isso é a mesma coisa que 2 elevado a 1, que é o 2. Ok? Então, ó, de novo, o resultado é o mesmo, tá? Mais uma vez a gente encontra os mesmos resultados no final usando o quê? Métodos diferentes. Então, você pode escolher um método que melhor você conseguiu fazer, aprender melhor aí. Pega um método que você escolheu, que você vê aí mais fácil, e aí você vai tentando fazer por esse. Então, você pode escolher fazer igual no primeiro caso aqui, direto. Eu coloquei o 6, 64 elevado a 2, elevado a 6, né? Fiz ele virar 2 elevado a 6. E na sequência, eu anulei o índice com o expoente, virou 2. Ah, mas se eu encontrar o 3 aqui e um 3 aqui, não vai fazer diferença, gente. Essa é a propriedade, beleza? Então você pode fazer aí os exercícios dessa página, da página 32 e da página 33, através desse método, tá? Você sabendo qual é a raiz quadrada, o número que está lá dentro, você pode simplesmente transformar ele na raiz quadrada normal, como você já resolveu os outros exercícios. Vou mostrar mais um exemplo aqui, que também tem na página, que é, por exemplo, a raiz de 200, tá? Quando não é uma raiz exata. Então, esse aqui é um outro caso, gente. Eu não tenho a raiz exata, tá bom? Como que eu sei que a raiz não é exata? Quando não sai todo mundo de dentro da raiz, né? Então, por exemplo, se você sabe lá a raiz quadrada de 36, você sabe que ela é exata, né? Você sabe que ela vai dar o quê? 6. A raiz quadrada de 25, você sabe que é o quê? 5. Tá vendo? Isso aqui é uma raiz o quê? Que a gente encontra do quadrado perfeito. Então, é um quadrado, ela é perfeita, ela é exatamente, ela não dá vírgulas, ela dá o valor exato pra gente, certo? Então, quando você encontra esse valor exato aí, né, a partir da raiz quadrada, a gente já sabe fazer, mas nesse outro caso aqui, eu tenho que fazer como? Eu tenho que ir lá dentro saber quem é o 200. Então, mais uma vez, eu vou ter que escrever o 200 na base de alguém. Concorda comigo que 200 é igual a 100
vezes 2. E você também concorda comigo, eu posso escrever ainda, que isso vai ser igual a raiz de 100 vezes a raiz de 2, certo? E que isso é igual a quem? Eu já sei quem é a raiz de 10, tá? A raiz de 10, de 100, quer dizer, é 10. A raiz de 100 é 10. E ela está multiplicando quem? A raiz de 2. Então, ó, veja bem, eu peguei a raiz de 200, transformei em 100 vezes 2, que é a mesma coisa que 200. Depois, o que eu fiz? Eu separei. Todo mundo estava dentro da mesma raiz, o 100 vezes o 2. Só que eu separei em só o raiz de 100 vezes o raiz de 2. Os dois que estavam dentro agora ficaram separados em duas raízes diferentes. A gente pode fazer isso, tá? E eu depois, sabendo qual é o valor da raiz de 100, transformei no valor dela. A raiz de 100 é 10, né? Raiz quadrada de 100. Vezes quem? A raiz de 2. Então eu encontrei um valor que fica um pouquinho diferente do que a raiz de 200. Eu tirei todo mundo que era possível sair lá de dentro. Ah, eu posso fazer de outra forma, fazendo a decomposição? Pode fazer também. A decomposição vai dar certo da mesma maneira, tá bom? O método de decomposição é aquele que a gente faz colocando lá o 200, tá? 200 e fazendo a decomposição, entendeu? Aí você faria lá por 2, 100 aí por 2, mais uma vez 50, né? Por 2, 25, por 5, 5, por 5, 1. Ele vai aparecer aqui, ó, 2 elevado a 3, não é isso? Vezes 5 elevado a 2. Isso tudo está dentro da raiz, então é a raiz de 200 seria igual a quem? A raiz desse número aqui, ó. Tá? Quem é esse número? 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 2. Quem sai dentro da raiz? Esse 5 vai sair uma vez. E o 2 vai sair também uma vez. Vai ficar aqui dentro ainda mais uma, porque é elevado a 3. Então, olha quem que fica lá dentro. É a raiz de 2. Porque ele era elevado a 3 e não elevado a 2. Ou seja, tem mais um aqui, né? Não é só 2 elevado a 2. Ele é 2 elevado a 3. Então, tem um número que está sobrando ainda. Um 2 aqui que está sobrando lá dentro. Quem saiu? O 2. E mais quem? O 5. Vezes o 5. Então, isso é igual a quê? 2 vezes 5 é 10. Raiz de 2. Beleza? Esse número aqui, ó, é igual ao que a gente encontrou antes. 10 raiz de 2 é a mesma coisa que 10 raiz de 2, que daqui de baixo. Então, ó, aqui eu não fiz, aqui eu fiz por decomposição, tá? Nessa parte aqui. E na parte de cima eu fiz usando o método também da página 32, que é quando eu tenho uma raiz com dois números lá dentro multiplicando, eu posso separar essa raiz. Tá? Eu posso escrever como duas raízes diferentes que têm o mesmo índice. Percebe que aqui foi tanto raiz quadrada quanto raiz quadrada. Vamos fazer mais um exemplo. Bom a gente fazer bastante exemplos desses para mostrar como que funciona, tá? Então, ó, vamos fazer agora de novo, mas agora só pelo método que está mostrando nessa página. Vamos fazer a raiz de 48. Então, ó, raiz quadrada, né, de 48. Eu não preciso colocar o 2 aqui. Você sabe que a raiz quadrada tem o 2 aqui no índice. Isso vai ser igual a quem, gente? Quem é a raiz de 48? Eu posso escrever 48 como dois números multiplicando um pelo outro? 48? Posso escrever assim, dois números multiplicando? Que números seriam esses? Né? Na tabuada do 8, você sabe, né? Você encontraria lá
se você quiser encontrar, né? Por exemplo, você tem 8, 16, 24, 32, 40, 48. Seria 6 vezes 8, beleza? Eu posso escrever assim se eu quiser. Não posso? 6 vezes 8. São dois números multiplicando. Certo? É o 48. Eu posso escrever assim. E se eu fizer da seguinte forma também, eu posso colocar esse 6 aqui como 2 vezes 3? Posso. Tá? Então, 48 é 6 vezes 8? Sim. É. Mas o 48 também posso escrever assim, se eu quiser, ó, como 2 vezes 3 vezes 8. Tá? O 8 eu posso escrever como... o 8, se eu quiser, eu posso escrever ele como 2 elevado a 3, né? A gente já sabe que o 8 é igual a 2 elevado a 3. Certo? Olha só, tem um 2 aqui e tem outro 2 elevado aqui. Esse aqui, o expoente é 1 e aquele ali é 3. Eu posso juntar. Então vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de quem? De 2 elevado a... Soma aqui, ó. 1 mais 3. 4 no expoente, vezes 3. Então, quantas vezes esse 2 aqui vai sair, gente? Esse 2 aqui, ó, elevado a 4, vai sair quantas vezes? Não é elevado a 4? Então, como se eu estivesse dividindo esse 4 pelo 2 do lado de fora. Então, vai ser 4 dividido por 2 aqui, né? Sairia 2 vezes. Então, esse 2 sai 2 vezes. Vai sair 2 vezes 2. Beleza? Raiz quadrada de quem? De 3. Do lado de fora ficou o quê? 4 raiz de 3. Né? 2 vezes 2, 4. Então, essa aí é uma forma de fazer. Você pode separar ele em dois números, tá? Se você quiser. Essa que é a jogada. Você pode separar assim, você pode deixar dessa forma, todo mundo lá dentro. E você pode também separar, né? Também daria certo. Por exemplo, fazer assim, ó, raiz de 48 igual simplesmente a raiz de 2 elevado... Raiz de 2 elevado a 4, né? Que a gente já sabe agora. Vezes 3. Poderia fazer assim. E como eu tenho dois números multiplicando aqui, ficar dessa forma, ó, raiz de 2 elevado a 4 vezes raiz de 3. Que seria quem? Aqui o 2 elevado a 4 vai sair duas vezes o 2. Então vai sair 2 vezes 2. Multiplicando por quem? Pelo resultado de raiz de 3. Não sei, o resultado de raiz de 3 pode ficar só raiz de 3. Ou seja, resulta em 4 raiz de 3. Novamente, gente. Então, ó, daqui... Aqui eu fiz, na primeira parte de cima, eu fiz um método. E na parte de baixo eu fiz outro método. Nessa parte de cima, a gente usou todo mundo dentro da própria raiz e foi retirando quem era possível retirar da raiz. Na parte de baixo, eu dividi em duas partes a raiz. Ó. A raiz que era 48, a raiz de 48, eu dividi em raiz de 2 elevado a 4 vezes raiz de 3, que é quem está aqui dentro. 2 elevado a 4, raiz de 3. Show de bola? Então, gente, olha aí. Você tem a propriedade final, tá? Que a gente, das duas propriedades que nós vimos aqui, a primeira é que se eu tiver um número, tá? Chamado lá, vou chamar de A, que ele está elevado a um M, e do lado de fora está um N, ele vai ser exatamente igual a quem? Aí eu fazer a raiz desse mesmo A elevado a M vezes um X qualquer, um número qualquer que eu possa multiplicar, e o N do lado de fora vezes também o mesmo X. Então percebe que se tiver esse resultado, ó, ele continua sendo igual de um lado e do outro, eles são iguais. Pode ter o mesmo número multiplicando no índice e lá dentro, isso não vai mudar o resultado da raiz. Então essa foi a primeira coisa, tá? Que nós vimos. E a segunda aqui é que
Se eu tiver a raiz quadrada de um número a vezes um b, tá? Elevado a um n, eu posso simplesmente separar essa raiz aqui, ó, tá? Essa raiz quadrada aqui embaixo, ela compreende tanto a quanto o b, certo? Eu posso separar numa raiz que fica só o a dentro, com o mesmo índice, tá? No caso aqui o n, pode ser raiz quadrada, raiz terceira, quarta, enfim. Ou n, é um número qualquer. Vezes a raiz quadrada de quem? Do b, tá bom? Elevado ao mesmo n. Tá? Então, ó, posso separar isso se eu quiser. Ok, gente? Então, agora vocês vão treinar isso, vocês vão parar o vídeo aqui e vão treinar isso que eu acabei de explicar para vocês lá na página 32 e na página 33, ok? Pausem o vídeo e vão para esses exercícios. Depois a gente vai continuar aqui para mais uma explicação. Depois que você terminou de fazer o exercício, então, beleza? Volta comigo lá na página 34. E na página 34, eu gostaria que você prestasse bastante atenção aí nesse problema que ele está dando para a gente, tá? Página 34, também vou aqui na página para mostrar lá para vocês. Beleza, essa é a página 34, olha lá. O problema que ele está dando é esse. Você tem um retângulo e ele pede então para calcular qual é o perímetro, sendo que o retângulo ele tem os lados dele são representados por um número irracional, ou seja, é raiz quadrada de alguém, que não é exato, não é uma raiz quadrada exata. Então, como que eu calculo esse perímetro, né? Você lembra o que é um perímetro? Né? Vamos lembrar o que é um perímetro. Perímetro é quando você soma todos os lados, tá bom? É quando você tem a soma dos lados desse retângulo. Então, vou deixar ele bem no cantinho aqui, o desenho do retângulo, você lembrar comigo. E vou lá fazer a conta aqui com vocês, tá? Então, olha só, como que eu posso realizar esse cálculo aí? Gente, o perímetro aí não é somar o retângulo e somar a área, né, o lado dele, perdão, somar os lados desse retângulo. Então, ó, perímetro é somar os lados desse retângulo. Como o retângulo tem dois lados iguais, ó, paralelos, né, entre si, você tem a parte de cima do retângulo e você tem a parte de baixo dele também, e você tem as laterais, ó, de um lado e do outro são iguais. Então é só eu somar o quê? Eu teria que somar o raiz de 2, não, o 2 raiz de 3 mais 1 com o 4 raiz de 3 mais 2. Esse seria o perímetro, certo? Então, ó, vamos lá. O perímetro seria quem? Somar o 2 raiz de 3 mais 1. Quantas vezes que eu vou ter que somar esse 2 raiz de 3? Vou ter que somar ele 2 vezes, né? Então, ó, vamos lá. Mais ele de novo. 2 raiz de 3 mais 1. Com quem agora? 4 raiz de 3. Então, 4 raiz de 3 mais 2. E mais uma vez o 4. Tá? Vou separar por parênteses aqui, mas depois a gente vai tirar todos esses parênteses. Mais 4 raiz de 3 mais 2. Tudo bem? Olha, percebe que eu só posso juntar quem é igual, com a mesma raiz quadrada. No caso, eu vou juntar a raiz quadrada de 3, né, com a raiz quadrada de 3. Então, ó, percebe que vai ficar assim, ó, 2 raiz de 3
E eu posso juntar esse 2 raiz de 3 agora. Vamos escrever todo mundo primeiro, depois a gente junta. Então, mais 2 raiz de 3 mais 1 mais 4 raiz de 3 mais 2 e mais 4 raiz de 3 mais 2. Ok? Ó, quem eu vou juntar com quem? Eu vou juntar o 2 raiz de 3 com o 2 raiz de 3. Tá? Posso fazer isso. Eu posso juntar o 2 raiz de 3 com 2 raiz de 3. Certo? Juntando 2 raiz de 3 com 2 raiz de 3, eu fico com quanto? Se eu tenho 2 raiz de 3 e 2 raiz de 3, eu tenho quantos raiz de 3? 4 raiz de 3, certo? Então, eu tenho 4... Opa! Vou apagar de novo. Se eu tenho 2 raiz de 3 e 2 raiz de 3, na verdade eu tenho quanto, gente? Eu tenho 4 raiz de 3, certo? Então, ó, 4 raiz de 3. Mais quem? Vamos juntar agora esse outro que está com raiz de 3 com outro raiz de 3, ó. 4 raiz de 3 com 4 raiz de 3, 4 mais 4 é 8. 8, o quê? Raiz de 3. Beleza? Agora eu vou juntar os outros números. 1 mais 1 é 2, né? 2 mais 2 é 4, certo? Então, 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6, certo? Então, vai ser, no final vai ser mais 6. Agora eu posso juntar o 4 raiz de 3 com 4 raiz de 3. Porque eu tenho 4 raiz de 3 e 8 raiz de 3. 4 mais 8, 12. Raiz de 3 mais 6. Ok? Então, olha só. O meu resultado foi o quê? Né? 12 raiz de 3 mais 6. Tá? Você pode fazer isso sempre que você tiver a mesma raiz. Você pode juntá-las, beleza? Você pode fazer isso, não tem problema nenhum, desde que a raiz seja a mesma. Então, eu tenho 2 raiz de 3, juntei com 2 raiz de 3. Poderia ter juntado todo mundo aqui também no começo, se eu quisesse. Ó. Era 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3, com mais esse 4 raiz de 3, com mais 4 raiz de 3. 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8, 8 mais 4, 12. Então, já daria aqui em cima direto fazendo todo mundo, certo? E os outros números eu não consigo juntar com a raiz quadrada, porque eles não têm raiz. O 2, o outro 2, o número 1 e o número 1, não dá para juntar com a raiz. Por isso que ele fica aqui separado desse jeito. Tudo bem? Então, olha só. Saindo um pouquinho agora desse problema do livro, indo para um outro exemplo, tá? Que não é de perímetro, pede para a gente efetuar adição, mas também efetuar a subtração, tá? Então, eu posso fazer tanto a adição quanto a subtração. Então, por exemplo, se eu tiver lá a 4 raiz de 18, tá bom? Menos 3 raiz de 32. Como eu vou fazer isso, gente? 4 raiz de 18 menos 3 raiz de 32. Essa raiz não é igual a outra. Como eu faço para as duas raízes ficarem iguais? Eu posso lembrar que o 32, né, é um número que eu posso escrevê-lo como 2 vezes, né, 16. Não posso? Ó, 32, eu posso escrever assim, ó, como, aqui vai ser 16, depois por 2 é 8, por 2 é 4, por 2 é 4, não é 2, né? E por 2, mais uma vez, é 1.
Então, ó, ficou como 2 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5, certo? Então, eu tenho 2 elevado a 5 aqui. E esse outro lado? Eu poderia escrevê-lo como? Como 18 é a mesma coisa que 2 vezes 9. E 9 é igual a 3 elevado ao quadrado. Então, eu tenho duas formas de escrever isso aqui, ó, que é igual a raiz, tá, de 18. Lembra que o 18 é 2 vezes 3 elevado ao quadrado? Tá? 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Menos o 3. Raiz de quem? 2 elevado a 5. Certo? Quem vai sair desse lado aqui, ó? Vai sair o 3 elevado ao quadrado, então vai sair o 3 uma vez, tá bom? Ele sai uma vez, o 3. Então fica 4 vezes 3, raiz de 2. Menos. Quem vai sair aqui agora? O 3 já está do lado de fora, lembra? Então eu vou colocar aqui, vezes alguém. 2 elevado a 5. Quantas vezes vai sair o 2? Lembra? Se é elevado a 5, eu não vou conseguir tirar 5 vezes, porque aqui é 2 do lado de fora. Então ele vai sair o quê? De 2 em 2. Vai sair uma vez e vai sair duas. E vai ficar sobrando uma vez aqui dentro. Então ele vai ficar quantas vezes que vai sair aqui? Vai sair 2 e vai sair 2 de novo. Raiz de 2. Percebe? Que aqui dentro ficou 2 elevado a 1. Enquanto saiu o 2 elevado a 4, que é o 2 vezes 2. Tudo bem? Gente, então olha só, 4 vezes 3 é 12, né? Eu posso até escrever isso direto aqui. 12. Doze vezes quem? Raiz de 3. Raiz de 2, né? Menos 3 vezes 2 vezes 2 vai dar quanto? 3 vezes 2 é 6. 6 vezes 2 é 12. Então vai ficar 12 de novo. Raiz de 2. Olha só que a gente encontrou 12 raiz de 2. E aqui deu 12 raiz de 2 também. Ou seja, o resultado é 0. Ok? É um 0 aquilo ali, tá? Eu sei que tá feio, mas é um 0. Eu vou até tentar melhorar ele, mas você sabe que é um 0. Tudo bem, gente? Então, olha só. Isso aqui foi para mostrar para vocês a propriedade. Ah, deu 0, professor. Nossa, tanto trabalho para nada. Não. Apareceu 0 aí, coitadinho dele. Deixa ele. Agora, olha só, gente. Exercício para vocês, tá? Lembre-se, dá para juntar, então, quando é o mesmo tipo de raiz. Se a raiz é raiz de 2, pode fazer a conta com quem está na frente. 12 menos 12. Zerou. Tá? Da mesma forma que a gente fez no anterior, posso somar quem é igual o 2 raiz de 3 com 2 raiz de 3, porque raiz de 3 é igual a raiz de 3. Então, eu somo 2 com 2, dá 4. Somo 4 com 4, que está na frente da raiz, dá 8, raiz de 3. Mais o 6, que é todo mundo que está do lado de fora da raiz. Então, só posso juntar as raízes, vamos dizer assim. Eu posso juntar as raízes que são iguais com os números que estão multiplicando por elas, certo? Então, vocês vão ter os exercícios aí para poder treinar. Treinem mesmo, façam os exercícios. Lembre-se que você pode mandar suas dúvidas pelo link, tá? Eu estou enviando um link para vocês responderem lá algumas questões. Então coloquem lá o que vocês entenderam dessa matéria. Ah, mas eu consegui entender só uma parte. Explica o que você conseguiu entender. O que você não conseguiu entender e ficou na dúvida, escreva embaixo também. No final do formulário que eu vou mandar para vocês, escrevam lá as dúvidas, tá bom? E não esqueçam de apertar em enviar no final, porque senão eu não vou receber. Manda isso para mim, porque eu já vou poder ir corrigindo, né? Ver lá o que vocês falaram sobre essa aula, o que deu para entender e o que não deu para entender. Tudo bem, gente? Então, olha só. Eu, mais uma vez, peço a vocês, estudem, mandem as dúvidas para mim, tá bom?
que eu vou responder para vocês também. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.